Olá, querido povo de Deus, salve Maria Santíssima. Eu estou aqui gravando mais um vídeo em defesa da fé católica e eu quero aqui dar mais uma resposta ao protestante Iago Martins. Ele com mais ataques à Igreja Católica e como eu prometi aos inscritos do meu canal, eu estaria gravando uma série de vídeos respondendo mais uma vez os ataques protestantes. E nós sabemos que eles nunca param de atacar a Igreja. E é o nosso dever estar prontos a responder esses ataques desonestos que fazem a nossa fé. Eu quero lhe mostrar mais um vídeo de Iago Martins e eu quero, em seguida, dar a minha resposta católica a esse protestante. Veja só o que ele disse. Cristã. Presbiterianos vão chamar, e reformados de forma geral, vão chamar Israel ainda de igreja. João Calvino chamava Israel de igreja, porque reformados costumeiramente interpretam que a igreja já existia seminalmente em Israel. Mas o Novo Testamento, a igreja, como a gente entende de forma mais popular, a igreja que vem diretamente da instituição que Cristo traz, seria fundada em Atos capítulo 2, já declarada por Jesus em Mateus 16. O que os protestantes entendem é que a igreja cristã começou ali. Os protestantes não acreditam que sua igreja foi fundada na Reforma Protestante. Os protestantes acreditam que sua igreja foi fundada em Jesus. Foi fundada em Atos 2, foi fundada no século I com Jesus Cristo e seus discípulos. O que se acredita é que essa manifestação visível da igreja foi se moldando nas mais variadas manifestações e fenomenologias. De forma que se acredita que lá pelo século IV fundou-se e se configurou o que se chama de Igreja Católica Apostólica Romana, principalmente com a ideia de bispos em cada cidade e o bispo de Roma tomando a primazia sobre os outros bispos, e então isso configurando com o tempo o que se entende por catolicismo romano. O que se entende é que a Reforma Protestante e vários outros grupos dissidentes anteriores à Reforma foi retornar aquela manifestação visível da igreja que foi fundada no século I em algo mais próximo da escritura. A Reforma, que sempre defendeu um ad fontes, um retorno às fontes primárias, fontes essas que são tanto a escritura quanto os pais da igreja, foram protestantes os principais catalogadores da patrística no período pós-reforma. É um dado que poucos católicos estão dispostos a assumir. Esse retorno às fontes primárias, esse retorno à escritura, é justamente aquilo que faz com que os cristãos interpretem que eles estão dentro daquela longa linhagem de fé que vem desde Jesus e vem até hoje no século XXI. Jesus não fundou a instituição Igreja Católica. Jesus fundou a instituição Igreja. E esta igreja se manifestou visivelmente de muitas formas, seja se corrompendo, como um protestante vai dizer a respeito da Igreja Católica, ou católicos pós-conciliares vão argumentar a respeito do protestantismo, mas de todo jeito ambas as religiões se acreditam oriundas da igreja que Jesus fundou de alguma forma. A reforma não se crê a criação de uma nova igreja, se crê a correção do fluxo histórico da igreja cristã de fato, voltando à verdadeira manifestação de... Bom, gente, como vocês acabaram de presenciar, mais uma vez, esse protestante ele ataca a Igreja Católica de forma bem direta. Esse trabalho que eu desenvolvo nas redes sociais é justamente para evitar de as pessoas acreditarem nessas asneiras que os protestantes dizem. Veja só, os principais pontos argumentativos dele foi dizer que os protestantes não acreditam que as suas igrejas foram fundadas na Reforma Protestante. Ora, embora que eles não acreditem nisso, é o que a história mostra. É um fato que as denominações protestantes surgiram a partir daquela reforma, que nós podemos considerar como uma grande deforma. Então não adianta vir com essa de dizer que não foi, porque antes de Lutero não existia placas denominacionais como hoje nós presenciamos no protestantismo. Então vocês acreditando ou não, vocês nasceram com 16 séculos de atraso, sim, certo? Não existe nenhuma denominação protestante que tenha 2000 anos de história, certo? Vocês nasceram de um cisma, de uma rebeldia, e isso já era profetizado, 2 Timóteo 4, do 3 ao 4, diz: virá um tempo em que muitos não vão suportar essa doutrina da salvação, irão se apartar da verdade, se lançando às fábulas, e irão ajustar mestres para si. Quem foi que ajustou mestres para si? O protestantismo, porque o protestantismo não tem sucessão apostólica. Então, por mais que os protestantes não acreditem que suas igrejas, não as de Cristo, que suas igrejas não nasceram com a reforma, está aí os fatos para comprovar. A história mostra quem é o fundador de cada denominação protestante. Outro ponto argumentativo do Iago foi dizer que no século IV fundou-se e configurou o que se chama Igreja Católica Apostólica Romana. Deixa de ser mentiroso, Iago.
A Igreja Católica não surgiu no século IV, não, querido. A Igreja sempre existiu desde o início ali, certo? Não tem essa de dizer que a Igreja Católica foi fundada no século IV por Constantino, até porque vocês nunca provaram isso na história. Qual é o documento que vocês utilizam para essa argumentação ser válida? Vocês não apresentam as fontes históricas para as vossas argumentações e quer empurrar isso de goela abaixo no povo, dizendo que a Igreja, a partir do século IV, começou a se corromper. Ora, pois foi nessa mesma época que a Igreja definiu verdadeiramente o cânon bíblico. Por acaso, então, a Igreja corrompida iria ter uma atitude tão santa? Vocês são pessoas completamente desentendidas do assunto, até se fazem de doido na história, dizendo essas barbaridades. A Igreja não podia se corromper, porque a Igreja, ela é santa. Errados são seus filhos que muitas vezes erram, mas a Igreja é santa, a sua doutrina é santa. Por isso que a Sagrada Escritura vai mostrar claramente que Jesus disse que as portas do inferno jamais iriam prevalecer. Se essa sua argumentação fosse válida, a Igreja tinha se corrompido e Jesus tinha errado em seu posicionamento. Jesus tinha errado em dizer que as portas do inferno nunca iriam prevalecer. Como é que a Igreja, que São Paulo diz que é coluna e sustentáculo da verdade, vai se corromper, Iago? A Igreja não se corrompeu, a Igreja não se perdeu e nem muito menos se desviou da verdade. Foram homens que distorceram a Bíblia e se apartaram da verdade. E isso é profético, o surgimento do protestantismo é profético. Está lá em 2 Timóteo capítulo 4, do versículo 3 ao 4, onde diz lá, virá um tempo em que muitos irão sair da sã doutrina da salvação, não vão suportar a verdade, irão se lançar às fábulas, irão ajustar mestres para si. Ou seja, estava já profetizado um desvio, né? E quem se desviou na história foi os protestantes. Rebeldes, saíram do seio da igreja com suas rebeldias. Outro ponto, lá que o Iago falou, esse protestante aí, né? Que o protestantismo é o retorno às fontes primárias. Não é, isso é mentira. Se fosse o retorno às fontes primárias, vocês viveriam uma unidade, teriam uma única igreja. Porque na Bíblia vai dizer em 1 Coríntios 1,10 que nós temos que ter o mesmo sentimento. Nós temos que estar em unidade, não podemos ter divisões. E o que é que o protestantismo tem? Um grande tiroteio argumentativo de vários posicionamentos teológicos que uns contradizem os outros. Por isso que está aí essa loucura de denominações se propagando sobre a terra. Outra coisa que ele disse é que a reforma não é uma fundação de uma nova igreja. De fato, não é a fundação de uma nova igreja. Por quê? Porque a reforma protestante, o que ela fundou foi um caos no cristianismo, certo? Ela fundou seitas e não novas igrejas. Fundou seitas. Embora que vocês se utilizem desse nome, vocês não são igreja de Jesus, certo? E eu muito bem mostrei aqui em minhas argumentações. Agora, dizer que a igreja foi fundada no século IV, por favor, tenha honestidade. Tenha honestidade intelectual. Qual é a argumentação para provar isso? De onde foi que você tirou isso? Qual é a prova histórica que você tem disso? Não existe. Então aqui vai mais uma resposta às argumentações protestantes. Eu vou estar gravando várias outras com todos os ataques que esse cara está fazendo nas redes sociais, atacando a Igreja Católica, atacando os católicos. Meus amados irmãos e irmãs, eu quero lhe convidar, se inscreva aí no meu canal, compartilha, divulga para os seus amigos e me segue lá no Instagram, @missionário Daniel Silveira. Deus abençoe. Salve Maria.